crianças pequenas, um abismo cheio de fantasia e perigos, e um plot adulto que vai melhorando a cada novo episódio. Com vocês o review de Made in Abyss. Um anime que parte de um conceito bem simples. Vamos descer um buraco gigante e então encontrar uma pessoa que possivelmente está morta lá no fundo, onde algo extremamente perigoso lhe aguarda e que não tem volta. A sua típica jornada do herói com um quê dramático que não tem escapatória e com personagens extremamente inusitados, pois como eu falei, são crianças. E são elas exatamente Rico, uma garota loira, inocente, porém extremamente esperta, e Hag, um garoto robô que veio das profundezas do abismo e que perdeu por completo a memória. E juntos eles formam uma dupla bastante interessante e dependente. Rico, através de seu conhecimento sobre o abismo, apresenta ao espectador todo o lore da trama, ao mesmo tempo que auxilia Hag nas batalhas, as quais apenas ele consegue enfrentar, assim criando entre os dois uma certa relação simbiótica, por isso que eu mencionei a tal dependência. E assim, através de batalhas e explanações, somos apresentados ao mundo magnífico do abismo. Para você entender um pouco melhor, o abismo é constituído de diversas zonas, e cada zona possui um próprio bioma com uma fauna e flora distinta, além de diversas coisas bem únicas, como por exemplo, existe um ponto onde é uma queda quase que sem fim, e outro é uma floresta invertida, e apesar de serem cenários bem inóspitos, o mundo apresenta para você, espectador, algo que fascina e que atrai você, fazendo com que você fique fisgado para assistir um episódio atrás do outro, pois você quer saber o que vem a seguir, até que ponto que vai esse imaginário fantástico. E ao mesmo tempo que você vai se interessando pelo lore, você se preocupa com os dois protagonistas, você quer que eles consigam e você fica com medo de que algo terrível acabe caindo sobre eles. Mas por que esse sentimento? Por conta de toda a construção que o anime faz, tanto em cima dos personagens, como em cima do mundo onde tudo isto ocorre. Pois veja bem, o mundo o qual você vê que é tão fantástico e tão bonito, apresenta logo desde o início alguns seres realmente terríveis, e o anime não tarda a mencionar que existe sim mortes nesse lugar, e você inicialmente vê uma cena de gore um pouco mais leve, e mais pra frente isso se transforma em algo extremamente devastador. Não ao ponto de você pegar e ver tripas voando pra tudo que é lado, mas o anime consegue trazer uma cena não tão violenta, de uma forma ainda mais impactante do que um anime que realmente usaria gore, tamanho a ligação que ele faz entre você e os protagonistas. Pois à medida em que Rico e Hag vão se conhecendo e cada vez criando mais uma amizade, você vai conhecendo eles também ao mesmo tempo, e você acaba criando o vínculo com eles, juntamente com o vínculo que eles criam entre eles próprios. São dois personagens extremamente interessantes e que vão crescendo à medida da história junto de você. Você se sente amigo deles, acho que não tem um termo melhor para descrever. E eu não falo isso de forma à toa, colocando como se eles fossem se transformar nos seus personagens favoritos, mas sim de que tipo você vai curtir tanto eles que ao final do anime você vai sentir uma falta tremenda e ou vai recorrer ao mangá, ou então vai ficar agonizando até sair a próxima temporada, que felizmente já foi anunciada. E aí galera, uma pausa aqui no vídeo, eu sei que não tá aparecendo nada na tela, tá uma imagem estática aí pra vocês. Isso porque essa parte do vídeo inicialmente foi bloqueada por conta de palavras que eu utilizei que não são aceitas pelo YouTube. Então agora eu vou tentar colocar o que eu iria falar nessa parte do vídeo de uma maneira bem mais light e que sinceramente eu considero extremamente ridícula. Mas como o YouTube agora é família, né?
né? A gente tem que submeter a esses pequenos detalhes. Eu iria falar no caso a respeito de cenas assim. Passou aí rápido pra vocês, né? E as pessoas, assim, não no geral, mas algumas, consideram isso uma afronta. Em parte por ser duas crianças tendo um interesse físico uma pela outra. E por outro lado, por acharem que esse tipo de amostra causam o interesse de uma certa escória, vamos dizer assim. A garota principal, a Rico, ela sim aparece pelada, porém ela não tem os órgãos sexuais à mostra, mesmo nessas cenas, pois ela não tem peitos, ela não tem vagina nem bunda. É literalmente algo reto. Ela aparecer nas cenas pelada é apenas um recurso para fazer piada. E quando é a relação dela com o Reg, que no caso é o robô, ela fica pelada na frente dele, pois ela acredita que por ele ser um robô, ele não vai ter nenhum constrangimento. Então você entra em cenas extremamente engraçadas, que é uma criança comentando em cima do corpo de outra criança, meio que descobrindo bem de leve essa questão da sexualidade, mas sem chegar a extremos. Algo que é bem engraçado de um ponto de vista adulto, afinal Made in Abyss é justamente isso, uma fantasia daquelas que a gente gostava de quando era menor, só que feitas exatamente para nossa faixa etária. E antes de irmos à conclusão, eu só queria dizer que o visual do anime é simplesmente incrível. Tem outros dois personagens bem interessantes que aparecem mais pra metade e pro final, que são a Onzen e a Nanashi. Eu não vou mencionar muito a respeito deles, pois eu acredito que seja um tanto quanto revelativo em relação ao enredo. E todos os outros personagens que apareceram lá no começo, ou que eventualmente passem pela dupla, acabam que causam sim um certo impacto, ou seja, eles não estão ali apenas por estar, com exceção de um grupo de caçadores que aparece lá na parte em que o Onzen também aparece, e que simplesmente não servem de porra nenhuma, mas... nem tudo pode ser perfeito, né? E é isso, esse foi Made in Abyss, um anime extremamente divertido, muito mais adulto do que aparenta, cheio de mistérios, fantasia e perigos, e com dois protagonistas dos mais interessantes e mais carismáticos que eu já vi em qualquer anime, sem contar que ele tem uma cena que puta merda, vocês têm que assistir pra ver, sério, altamente recomendado. E pra você que já assistiu Made in Abyss e que apenas quis assistir esse review para reafirmar a sua opinião e que tenha curtido mesmo a obra, mas que busca algo parecido, eu recomendo fortemente o mangá Dungeon Meshi, que é basicamente um mangá de culinária no mundo de RPG, só que o que ele tem de similar com o Made in Abyss é justamente a criação do mundo, pois à medida que você vai descendo pela masmorra, cada andar da masmorra tem o seu próprio bioma e as suas próprias feras, e isso é extremamente interessante. E é basicamente isso. Eu sou o Siegfried, vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido, não esqueça de deixar seu like, comenta aí embaixo, fala o que você achou de Made in Abyss, me diz qual que foi o momento mais agonizante que você teve, mas cuidado com os spoilers, eu só peço isso. Fui!